epistemologia do educar. A ideia desse conceito consiste em valorizar, em princípio, o verbo educar, e não o substantivo educação. Toda a nossa tradição é uma tradição que valoriza muito o substantivo. Então, você tem filosofia da educação, psicologia da educação. Você não tem psicologia do educar, você não tem filosofia do educar, nem uma epistemologia do educar. Então, a ideia exatamente é a valorização desse verbo, educar. Porque o verbo remete à ação. E, ao remeter à ação, significa que é difícil você cair no mundo da representação a partir da ação. Enquanto a epistemologia da educação está mais ligada ao mundo da representação, a epistemologia da educação está ligada ao mundo do acontecimento, ao mundo da ação verbal, né, da criação como ato instante, vivo, impossível de você reduzir as categorias de representação. Então, esse é o ponto focal do conceito, epistemologia do educar. Na medida em que se começou a pensar a epistemologia do educar como um campo de investigação, se abriu o horizonte para a transposição dos limites epistemológicos postos pela tradição, que eram limites de identidade, de fragmentação, de separação, de divisão de processos e de coisas. Isso que importa. Daí a ideia de uma teoria-ação. É uma palavra composta para indicar essa fusão de teoria e ação, como coisas complementares. Nós temos uma tradição que pensa separadamente as coisas, a teoria e a ação, como coisas distintas, mas, na verdade, não são coisas distintas, são coisas complementares dentro de um fluxo contínuo. Também, necessariamente, quando se pensa nessa teoria, ação, nesse educar polilógico, melhor, nessa epistemologia do educar, necessariamente temos que ter uma ampliação de horizonte, que compreenda coisas que ficaram do lado de fora na visão substantivada da educação, do educar, melhor, dos processos de desenvolvimento humano. Daí a polilógica. É preciso que a gente tenha uma visão que inclua as diversas instâncias de constituição da natureza no mesmo âmbito. Então, a polilógica ela se inspira muito na música como um fenômeno polifônico, de reunião de vozes, de reunião de atores e de presenças distintas no mesmo âmbito, em que você não tem um problema de dissonâncias, você tem um problema de coordenação, você tem um problema de regência, de reunião dessas diferenças. Então, em que cada parte tem sua singularidade e essa singularidade está compondo uma totalidade indivisível. Então, essa teoria-ação polilógica, ela remete para isso, para a necessidade de reunirmos coisas que ficaram separadas, que ficaram disjuntadas, que ficaram quebradas e fragmentadas ao longo do processo histórico. Esses são conceitos centrais do nosso grupo de pesquisa. Então, começando pelo educar, uma ciência do educar que não compreenda os processos de subjetivação mais profundos e mais misteriosos, não dá conta daquilo que são as emergências do desenvolvimento humano mais radical. É preciso que a gente lide com perceptos, afetos, conceitos, juízos, e tudo aquilo que compõe a experiência nas suas variações. Mesmo aquelas partes da experiência que ficaram marginalizadas, ficaram fora do limite da razão objetiva. Então é isso. Conceitos, então, são criados na medida da necessidade de ampliação desse horizonte temático do grupo de pesquisa. Então, nos interessa uma investigação sobre o educar polilógico, uma investigação polilógica que compreenda arte, ciência, filosofia,
mística, que compreenda todas essas bandas de experiência que em si são uma coisa só, mas que se realizam distintamente, de forma variada e a partir de singularidades específicas de acontecimentos que são irredutíveis uns aos outros. Não dá para estabelecer mera comparação entre as coisas, não dá para estabelecer uma mera hierarquia em que alguns são superiores a outros, enfim. Porém, isso é um trabalho que requer uma construção infinita e uma disposição criadora aberta ao acontecimento.